Bom dia, pessoal, tudo bem? É um enorme prazer estar com vocês aqui hoje, nesta manhã, para realizarmos o segundo webinar de 2025 da ABA, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema muito bacana e muito atual, que é a ciência do bem-estar. Felicidade se aprende, a ciência e a prática do bem-estar integral. Mas, antes de começarmos, vamos seguir aqui o nosso protocolo, que é expor para vocês a nossa política de compliance da aba. Vou deixar projetada 5 segundos para todos tomarem conhecimento. Para o bom andamento da reunião, todos já sabem como agir e o que fazer, conhecem bem a dinâmica dos webinários, apenas chamo a atenção para que essa reunião está sendo gravada e depois ela ficará hospedada no portal da aba para aqueles que não puderam estar aqui conosco hoje online. Agora sim, vou apresentar para vocês a agenda do dia. Primeira agenda, tá, Gê? Vamos colocar a agenda. Isso. Eu estou aqui fazendo essa abertura, depois a gente vai ter a palestra Felicidade se aprende, a ciência e a prática do bem-estar integral. O nosso guest speaker de hoje é o Henrique Bueno, da Whole Being Institute Brasil. Mais à frente eu vou apresentar um pouquinho melhor. Depois nós temos um espacinho para perguntas e respostas e fazemos o encerramento antes de bater a 10ª badalada. Agora eu gostaria de também agradecer aos nossos parceiros estratégicos, que são aquelas empresas que patrocinam a agenda da aba durante todo o ano. São esses que estão na tela, a quem agradecemos todos os dias no início de todas as nossas reuniões e eventos. Saúde mental é um tema que cada vez mais tem ganhado espaço nas agendas das empresas. Quem participou do SXSW 2025 ou acompanhou o nosso evento aqui, o ABA SXSW Insights by GoEd, viu que a saúde mental foi um tema bastante refletido nesse evento, esse ano, e tem trazido reais preocupações no mundo todo, pois trará uma drástica mudança nas dinâmicas laborais contemporâneas. Aqui no Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego publicou recentemente alterações na NR1, que determina que o Programa de Gerenciamento de Risco das Empresas identifique e combata os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Atenta a esse tema, a aba convidou o Henrique Bueno, ele é CEO global do Whole Being Institute, para este webinar que é aberto a todo o mercado. Como é de interesse de todo o mercado, a aba está abrindo ao mercado como uma contribuição. O Whole Being Institute é uma organização dedicada a promover o bem-estar integral, que oferece programas de treinamento e desenvolvimento, unindo abordagens de saúde mental, emocional e espiritual. E, inclusive, a presidente da aba, a Neucina Tropardi, vice-presidente do Carrefour, que não pôde estar com a gente aqui hoje, mas manda um abraço para todos, me contou que ela foi uma das alunas desta instituição e recomendou muito. Nosso objetivo hoje é entender como a felicidade pode ser vista como uma habilidade a ser desenvolvida por meio de práticas e hábitos conscientes na nossa rotina, para que nós possamos construir relacionamentos saudáveis, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, contribuindo para uma vida mais satisfatória e equilibrada. Então, eu apresento para vocês agora o Henrique. Ele é o CEO global da Whole Being Institute, como eu já comentei. Ele é mestre em psicologia positiva pela University of East London. Ele é especialista em felicidade e felicidade corporativa, professor adjunto do primeiro mestrado global em estudos da felicidade, ministrado pelo professor Tal Ben-Sahar, na Centenary University, nos Estados Unidos. Então, vamos lá? É com você, Henrique, agora a palavra é sua. Maravilha, obrigado, Sandra. Muito bom dia
Muito bom dia a todos vocês. Obrigado pelo tempo. Eu sei que o nosso tempo está curto. Não dá para acreditar que a gente já está no meio para o final de abril, ainda mais depois de um feriado longo como esse que a gente teve. Queria agradecer muito, muito mesmo a Aba, a Sandra, Márcia, Meire e todo mundo que nos bastidores faz um evento como esse ser possível. Queria agradecer também meus queridos amigos que estão aqui, o Otávio e a Jana, que me fizeram essa conexão com a Aba. Tô vendo que a Flávia Marcucci está aqui também, tive a grande honra de trabalhar com ela no passado. Talvez eu encontre mais alguns conhecidos aqui. Mas, de novo, um prazer imenso estar com vocês. Obrigado pelo tempo, e espero que até o final vários insights surjam de como a gente pode trabalhar com esse assunto tão sério, que é saúde mental, e eu ouso usar uma palavra um pouco difícil hoje, até porque ela virou modinha, o quanto felicidade é um assunto importante. Eu espero que até o final a gente se conecte com o porquê eu trago felicidade como palavra principal em relação a esse assunto. Todo mundo que quiser, fiquem super à vontade de fazer perguntas aqui no chat, de interagir. Eu vou pedir o pessoal da aba para me ajudar se tiver alguma pergunta relevante para o momento. E no final vai ter um espacinho para pergunta também. E claro, o nosso tempo aqui não é tão longo. Todo mundo deve ter uma reunião já agendadinha às 10 horas e muita coisa acontecendo hoje. Então, eu deixo a Sandra e todo mundo da aba à disposição para passar meu e-mail, meu WhatsApp, eu fico à disposição de todo mundo aqui também, tá bom? Agora, depois que a Sandra me apresentou com esse monte de título, deixa eu me apresentar de um outro jeito, do jeito que eu acho que faz mais sentido. O meu nome é Henrique Bueno, eu tenho 47 anos, eu sou casado com a Manu. A Manu, eu gosto de dizer, porque é verdade, ela é o grande pilar que dá sustentação à minha vida, às minhas escolhas, e o grande farol que ilumina meu caminho quando eu me perco um pouquinho e preciso fazer uma escolha diferente. Juntos a gente teve 3 filhos, vocês estão vendo aí na rede, o João, o Antônio e o Joaquim. O João tem 9 anos, o Antônio tem 8 e o Joaquim tem 6, vai fazer 7 daqui a pouquinho. Os meus amigos olham para mim e falam: Nossa, o próprio Otávio faz isso. Como você foi corajoso, 3 filhos em filinha. Mas eu sei que eles estão olhando para mim e pensando: Você ficou louco? Vocês podem imaginar que minha casa é um circo com esses 3 meninos fazendo bagunça o tempo todo. E há mais de 12 anos eu passei por uma transição de vida e carreira. Eu deixei uma carreira como gerente corporativo numa grande multinacional, na Ambev, e passei a me dedicar ao estudo científico do que faz a vida valer a pena. Eu vim morar numa cidadezinha pequena chamada Antonina, Joia do Paraná, uma cidade de 19 mil habitantes. Moro num sítio no meio do mato e desde 2012 eu me dedico a esse estudo e a levar esse assunto através do Rubin Institute para empresas, órgãos públicos no Brasil e no mundo, para tentar mostrar para as pessoas, primeiro, felicidade é um assunto sério e segundo, felicidade se aprende. Nós podemos construir comportamentos novos e mudar indivíduos e culturas organizacionais em torno desse assunto tão importante, tão urgente no mundo de hoje. Muito bem, eu vou só mudar um pouquinho o meu visual aqui, que eu não estou vendo vocês direito. Agora eu consigo ver, estou vendo a Luciana, a Mônica, a Ana Cláudia, o Giovanni, ótimo. Deixa eu começar com uma pergunta. Qual é o grande sonho de cada um de vocês aqui? Um sonho que vocês têm hoje, sempre tiveram e sempre vão ter. E para ficar fácil a resposta, eu sei que hoje ninguém quer começar um evento como esse já tendo que responder pergunta, então para ficar fácil para todo mundo, quem aqui tem filho? Levanta a mão, pode ser a mão virtual ou a mão física. Acho que a grande maioria aqui, ou boa parte do grupo aqui, tem filho. Aí, várias mãozinhas levantando. Então vou deixar fácil para todo mundo. Para todo mundo que tem filho, responder essa pergunta não vai demorar mais do que um segundo. Qual que é o único sonho que cada um de vocês tem para os seus filhos? A gente sabe, Que uma eles vez eu... sejam felizes. Boa, quem que disse? Eu não vi você. É a Liz que tá falando. Liz, ô Liz, sabe que uma vez eu fiz essa palestra, muito parecida com essa, para um grupo de engenheiros. E tinham 400 engenheiros na sala. E eu me lembro, era presencial. Quando eu cheguei naquela sala, o assunto felicidade ainda não era tão falado como é hoje. Eu entrei naquela sala e daquele grupo de 400 pessoas, tinham 2 pessoas bem na frente, sentadas bem na frente do palco, sorrindo, muito felizes. Eram as 2 analistas de RH que tinham me contratado. E tinham 398 engenheiros se perguntando: o que que eu estou fazendo aqui, no meio do expediente para falar sobre felicidade. E aí um dos engenheiros levantou a mão e me disse: Henrique, meu grande sonho é uma casa na praia. Não qualquer casa na praia, não, aquela casa pé na areia. E junto com o estudo da felicidade, eu me dedico muito ao estudo dos relacionamentos e da comunicação.
até porque os relacionamentos são o principal pilar da felicidade. Então eu olhei para ele e fiz uma pergunta, como um coach faria. Ótimo, quando você tiver essa casa na praia, o que vai mudar na sua vida? Um engenheiro me olhou e falou, Henrique, é óbvio, imagina eu poder todo final de semana viajar com a minha família. E eu falei, ótimo. Quando você tiver a casa na praia, pé na areia, viajando todo final de semana com a família, o que vai mudar na sua vida? O engenheiro, já um pouco arrependido de ter feito a pergunta no começo, de ter respondido, ele disse, tá, Henrique, quando eu tiver com a minha família na praia, imagina eu poder caminhar pé na areia todos os dias. Eu continuei fazendo pergunta. Até que chegou o momento que ele me disse, tá bom, Henrique. Quando eu estiver caminhando pé na areia, na praia, com aquela casa linda que eu comprei com a minha família, eu vou ser mais feliz. E faz sentido para vocês que depois dessa resposta não tem nenhuma outra? É claro que assim como todos os pais aqui, como a Liz, eu quero que os meus 3 filhos sejam homens de bem, éticos, que eles tenham famílias incríveis, que eles ganhem bem, que eles tenham profissões que eles amem. E eu espero que eles tenham muitos filhos, porque eu quero ser avô de um monte de criança. Mas por que que eu, a Liz e todo mundo aqui quer isso para os nossos filhos? Porque a gente acredita que quando eles tiverem tudo isso, eles vão ser mais felizes. Faz sentido? Isso é o que nos move, o que faz com que a gente acorde e faça escolhas todos os dias, conscientemente ou não. O grande problema é que alguns de nós, e eu ouso dizer, talvez a maior parte da humanidade hoje, ou boa parte da humanidade hoje, vive o que eu gosto de chamar de o grande jogo da vida. Um jogo que eu não sei mais por que eu estou jogando, para onde eu estou indo, quais são as regras. Eu só sei que eu preciso continuar correndo para chegar lá. Crescer na carreira, receber um aumento, ganhar uma promoção, aprender algo novo, comprar talvez algo novo, um carro novo. Faz sentido? Quem aqui já jogou esse joguinho de tabuleiro alguma vez na vida que está na foto aí atrás? Sabe que as coisas vão acontecendo, a gente corre, corre, corre e vai buscando esses lugares e a gente chega lá, em vários desses lás. Mas nessa grande correria, vivendo no piloto automático, a gente está vivendo uma grande crise de saúde mental, onde as pessoas já estão perdendo a ideia de uma vida de mais sentido e vivem tentando descansar um pouco dessa correria, anulando a mente em aplicativos de celular, redes sociais, buscando aquela enxurrada de dopamina que está presente na nossa vida. Faz sentido? Eu queria pedir um favor para vocês aqui agora. Pensando nisso, nesse grande jogo que a gente vive, eu queria que vocês compartilhassem aqui pelo chat quais são alguns mitos, algumas crenças que a gente carrega sobre o que vai fazer a gente mais feliz, mas que no fundo a gente sabe que são mitos, que não necessariamente eles vão nos fazer felizes. Quais são alguns mitos sobre felicidade? Coloquem aqui no chat para a gente poder. Eu vou fechar a imagem para eu poder ver vocês. Coloque aqui no chat alguns mitos da felicidade. Já tem mensagem chegando. Se eu fosse, já vou pegar você aqui, Amanda. Se eu fosse mais rico, eu ia ser mais feliz. Olha, para vocês verem que eu não estou mentindo, o slide que eu tenho na sequência a esse aqui dos mitos é exatamente o do dinheiro. Dinheiro e felicidade. Sempre que eu trago esse assunto, e eu falo que dinheiro e felicidade é um mito, eu sei que muita gente tá com um balãozinho aqui na cabeça pensando, peraí, o Henrique tá dizendo que dinheiro e felicidade é um mito quando o dinheiro é pouco, né? A Mega Sena da virada, será que esse não vai ser o suficiente para eu ser mais feliz? Imagina aquele grupo de engenheiros me olhando. Todos estavam de alguma forma pensando isso. Todos nós temos, em algum nível, essa crença de que dinheiro vai fazer a gente mais feliz. Eu quero, aqui ao vivo e a cores com vocês, quebrar esse mito, tá? Provar para vocês que dinheiro e felicidade é um mito. Eu vou usar de exemplo, deixa eu ver, 2 pessoas aqui. Eu vou usar a Vanessa e a Patrícia. Patrícia Cita e a Vanessa Araquelian. Desculpa se eu falei seu nome errado. Então, Patrícia e Vanessa. Imagina que a Patrícia e a Vanessa nasceram no mesmo dia, na mesma maternidade, e quando acordaram em casa, descobriram que elas eram vizinhas de porta. Cresceram juntas, melhores amigas, fizeram a mesma faculdade, se formaram no mesmo dia e foram trabalhar na mesma empresa. Trabalham juntas, ganhando o mesmo salário, uma de frente para a outra. Um dia, a Vanessa chega para trabalhar e ela vê um post-it cor-de-rosa na mesa dela, com a letra do chefe. Passa na minha sala. Eu acredito que a Vanessa já vá para a sala do chefe meio preocupada. A gente geralmente pensa que alguma coisa errada aconteceu para ele ter me chamado tão cedo, mas ela vai para a sala do chefe
E quando ela chega lá, o chefe olha para ela e fala: Vanessa, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Que bom que você veio aqui tão cedo. Você sabe que aqui na empresa a gente demora para conseguir aumento de salário. Acontece uma vez por ano só, depois de uma revisão inteira pelo board da empresa. Mas eu tive uma briga com todos eles, eu entrei numa disputa e eu consegui convencer todo mundo a te dar um aumento a partir de hoje. Você é uma profissional tão maravilhosa que eu precisei fazer isso. Então, a partir de hoje, eu estou te dando um aumento de 25%. Só que ele olha para a Vanessa e fala: quer saber, Vanessa, eu vou brigar mais com o board. A partir de hoje, não. Esse aumento de 25% vai ser retroativo de 3 meses. E pergunta para vocês: a Vanessa, quando ela sai da sala, ela está feliz ou não? Super feliz. Ela está caminhando sobre nuvens. E quando ela está chegando perto da mesa onde ela trabalha com a Patrícia, e ela olha para a Patrícia doida para dar a notícia, ela percebe que a Patrícia está com um sorriso um pouquinho maior que o dela. E ela pergunta: Patrícia, aconteceu alguma coisa? A Patrícia fala: Vanessa, você não vai acreditar. Cheguei para trabalhar cedinho, tinha um post-it azul do chefe na mesa. Eu fiquei morrendo de medo, pensando o que eu fiz ontem. Te procurei, tentei falar com você, não consegui. Acabei falando com o chefe. Você não sabe o que ele me disse. Ele me disse que eu sou a melhor profissional com quem ele já trabalhou. E ele me deu um aumento de 40% retroativo de 6 meses. Minha pergunta para vocês. Eu sei que a Vanessa é uma pessoa maravilhosa, ela está super feliz pela amiga. Mas a felicidade dela é a mesma? O que ela está mais afim de fazer agora? Chegar em casa para contar para a família a notícia maravilhosa dos 25% de aumento? Ou encontrar com o chefe no corredor para perguntar para ele que palhaçada foi essa? Faz sentido que já mudou? O nosso cérebro é uma maquininha de prever o futuro. E ele fica prometendo para a gente o tempo todo que, quando eu chegar lá, quando eu tiver um aumento, quando eu tiver mais dinheiro na conta, mais dinheiro guardado, nas férias, ou o novo iPhone, até porque o nosso iPhone hoje só tem 3 câmeras, quem sabe o próximo vem com 5 ou 6. O cérebro fica projetando esse futuro, esse lugar mágico lá na frente. E o que acontece com todos nós? A gente chega nesses lugares. E quanto tempo o bem-estar que essa mudança trouxe permanece? A gente se acostuma numa velocidade insana com pessoas e coisas. E logo a gente começa a correr atrás do próximo lugar. Faz sentido? Tem mais um mito sobre felicidade, que é o mito do feliz para sempre, que virou modinha nas redes sociais e que faz com que muita gente me peça para não usar o termo felicidade, mas eu faço questão de usar, porque felicidade, falada do jeito certo, é coisa muito séria. O mito da felicidade para sempre tenta mostrar para gente que eu posso chegar num lugar mágico, maravilhoso, onde agora tudo vai ser perfeito, onde agora eu só vou fazer na vida aquilo que me traz propósito. E a gente fica vivendo essa grande ilusão e se esquece que só tem 2 pessoas que não passam pelos altos e baixos da vida: os mortos e os psicopatas. O resto de nós vai passar pela vida e a vida bate com força às vezes. Coisas ruins acontecem com pessoas boas todos os dias. Uma vida mais feliz não é uma vida onde eu cheguei no lugar perfeito. É uma vida onde eu me torno mais maduro. Aprendo a lidar com a vida de frente e a fazer escolhas melhores. Faz sentido? Para a gente seguir, eu preciso dizer para vocês o que é felicidade, então, nesse olhar científico. E a definição é muito simples. Uma vida mais feliz, ou felicidade, é a combinação de 2 coisas: emoções boas, alegria, contentamento, em outras palavras, prazer, combinado com uma percepção de que a vida faz sentido, de que ela tem propósito, ou que ela vale a pena. Essa definição ela é bem ampla e até um pouco subjetiva, mas por que ela importa? Porque ela traz os 2 componentes fundamentais da felicidade. O primeiro é afetivo, emocional. Pessoas mais felizes tendem a sentir emoções boas. Mas só isso não basta. Existe um segundo componente, que é um componente cognitivo. Eu avalio, eu enxergo a minha própria vida sob uma lente positiva. E por que isso importa? Porque isso diferencia a felicidade da mera experiência de alegria. Alegria é uma emoção passageira que vai e vem. Felicidade é algo que eu posso saber que eu tenho, mesmo vivendo um luto. Se tem uma coisa que eu não sinto quando eu estou em luto, é prazer ou emoções boas. Mas eu posso, através da minha reflexão ou cognitivamente, perceber sentido na vida que eu tive com aquela pessoa. Perceber sentido, inclusive, no fato dela ter ido. Já era, talvez, a hora dela. Perceber sentido em tudo que eu sou e me tornei por causa da experiência com ela. Faz sentido? Felicidade é mais amplo, mais permanente. O que não significa dizer que eu vou estar bem, pulando de alegria o tempo todo. Mas eu posso
perceber sentido mesmo nas horas difíceis. Tudo bem, gente? E por que isso importa? Eu sei que muitos aqui estão aqui pensando na conexão entre felicidade e trabalho, né? Ainda mais pensando nessa tentativa do governo agora de trazer o grande problema de saúde mental global para as empresas, como se a nossa crise fosse uma crise especificamente do trabalho, né? Como se as empresas fossem as únicas responsáveis. Qual é a relação de felicidade e trabalho? É interessante isso, gente. Quando eu comecei a me dedicar a esse assunto, eu não tinha coragem de mandar um e-mail para Márcia, para Meire, para Luciana Albuquerque ou para qualquer pessoa que liderasse uma empresa para dizer que eu tinha um novo projeto sobre felicidade no trabalho. Sabe por quê? Porque meu e-mail não ia ser nem lido. Com certeza ia cair no spam direto. Como assim? Aqui é lugar de produzir, não de falar de felicidade. Esse assunto mudou completamente, ainda mais depois da pandemia. Hoje, felicidade permeia todas as esferas da sociedade. Mas olha que interessante. Vou usar duas outras cobaias aqui agora. Agora eu vou usar a Amanda e a Ana Cláudia Moura e a Amanda Wolff. Imagina um dia que a Amanda acordou de mau humor. Brigou em casa, acordou de mau humor, não tomou café da manhã, pegou um trânsito horroroso para ir para o trabalho. Chega no trabalho, pega um cafezinho, o primeiro cafezinho que ela toma estava gelado, então junto com o mau humor vem azia. Nesse dia, como é que a Amanda trabalha? Como é que ela se relaciona com as pessoas? Como é que ela produz? Quantas vezes por dia a Amanda olha para o relógio pensando, meu Deus do céu, o tempo parou hoje, ele não passa. Faz sentido? Agora a Ana, Cláudia, ao contrário, acordou feliz da vida, tomou um café da manhã maravilhoso, deixou o filho na escola, não tinha trânsito, foi ouvir uma música gostosa no carro. Chegou no trabalho para trabalhar com uma equipe que ela adora. Como é que ela se relaciona com as pessoas? Como é que ela produz? Como engajada ela vai estar? Eu tenho certeza que no final do dia ela vai olhar para o relógio e falar: Jesus amado, eu tinha combinado de almoçar, de jantar em casa e esqueci, o tempo voou e a gente nem percebeu. Faz sentido? A relação de felicidade e trabalho é intuitiva. Quando a gente está mais feliz, a gente vai muito além do job description. A gente não aceita a ligação de headhunter. A gente nem pensa em mudar de empresa, mesmo que o salário seja maior. Isso é muito intuitivo, mas hoje, graças à ciência, eu não preciso mais apresentar um projeto para o RH falando sobre intuição. Eu posso mostrar dados. Aqui são alguns dos diversos dados ligados à saúde mental, felicidade e trabalho. Funcionários mais felizes são 31% mais produtivos, 300% mais inovadores, 300%. Reportam 51% menos turnover as empresas que investem em felicidade. E olha alguns números aqui, eu vou tirar o slide da frente. 22% mais rentabilidade, 37% dos colaboradores ficam altamente engajados. E mais, olha o lado negro da curva. Empresas mais felizes reportam 125% menos burnout. Houve um aumento do número de afastamentos por crise de saúde mental desde a pandemia até aqui de 400% no Brasil. O Brasil é o país mais ansioso e deprimido do mundo. Olha esse número. Olha o custo para a empresa de você reduzir em 125% os afastamentos ou o reporte de burnout. Agora, gente, eu faço um convite a vocês aqui. Vamos jogar fora o custo financeiro da empresa. Vamos pensar no custo humano. Burnout é uma doença que faz um pai e uma mãe que vão trabalhar voltarem para casa incapazes de serem bons pais e boas mães. Olha o custo humano de você investir nesse cuidado com os colaboradores. E aí eu quero fazer uma outra pergunta a vocês. Quantos por cento vocês acham? Podem colocar no chat aqui. Quantos por cento vocês acham que as circunstâncias da nossa vida, aonde a gente trabalha, com quem, quanto a gente ganha, quanto dinheiro a gente tem, quantos por cento das circunstâncias impactam na nossa felicidade? Coloquem aqui se eu moro na praia, se eu moro num prédio, 100%, a Meire colocou, vamos colocando aqui, vamos ver que nota vai ter no final. 70, 80, 60, 30, Patrícia colocou um pouquinho menos, 80, 90, 80, 80 e por aí vai. Lá naquele grupo de engenheiros, eu tive uma resposta de Henrique, eu acho que é 110%. Deu para perceber aqui que a maior parte de nós acha que as circunstâncias da nossa vida têm um impacto brutal na nossa felicidade, ok? Um impacto muito grande. Mais de 50% com certeza, mas a maioria aqui mais de 80%. Ah, se eu morasse na praia, se eu tivesse aquela conta bancária.
Gente, vocês sabem que isso é comum. A maior parte das pessoas pensa assim. Eu pensava assim. Eu me lembro que há mais ou menos, aqui no slide fala 20 anos, mas há mais de 25 anos já, eu iniciava a minha trajetória numa grande multinacional, como executivo. E eu me lembro que naquela época, eu dizia para todo mundo: ah, agora que eu sou jovem, que eu tenho gás, que eu tenho essa energia toda, eu vou ralar bastante. E, gente, toda vez que eu uso a palavra ralar, eu lembro da minha avó. Ela guardava umas latas quadradas de óleo que existiam antigamente, furava a lata de dentro para fora para ralar mandioca. Eu vou ralar bastante, porque um dia eu vou guardar algum dinheiro, vou comprar um sítio. Ah, aí eu vou ser feliz. Alguém já pensou isso? Ou eu fiz isso. Eu guardei algum dinheiro, só que eu não comprei um sítio, não. Eu comprei um pedacinho de terra na joia do estado do Paraná, aqui em Antonina. Dei o nome ao sítio, inclusive, de Vale Feliz. E eu me lembro que no dia que eu comprei o sítio, eu fui assinar a escritura no cartório da cidade, e depois de assinar a escritura, eu corri na casa de materiais de construção e conheci o seu Gerson, o dono da loja, para negociar com ele uma forma de comprar o material para minha obra. O seu Gerson fez um parcelamento maravilhoso para mim, mas no final da reunião, ele me olhou e me disse: Henrique, que bacana, hein? Você comprou um sítio. Você sabe que esse sítio vai te dar duas alegrias. Essa agora que você comprou. E a próxima só quando você vender. Gente, eu saí da reunião com o seu Gerson achando que ele era completamente louco. Sabe, toda cidade pequena tem um maluquinho conhecido? Era o seu Gerson. Só podia ser. Eu passei pelos portões do sítio e a única coisa que eu via era aquela floresta exuberante ao meu redor. A única coisa que eu sentia era aquele cheiro gostoso de grama. E eu olhava para o céu e ficava encantado com a quantidade de pássaros coloridos que ficavam voando por aqui o tempo todo. Seu Gerson tinha que ser louco. Isso nunca ia passar. 3 semanas depois, eu descobri que o seu Gerson não era louco. Pelo contrário, ele é o filósofo aqui de Antonina. Eu não via mais a floresta ao meu redor. Eu via os enxames de pernilongo que saíam da floresta para tentar me levantar do chão de manhã. Eu não sentia mais cheiro de grama, não. Eu sentia cheiro de óleo diesel, porque para dar conta de tanta grama aqui, só aquelas roçadeiras de beira de estrada movidas a combustível. Gente, a última coisa que eu queria ver, sinceramente, eu não estava mais nem aí para passarinho. Eu acordava de manhã, pegava uma vassoura para varrer cocô de passarinho do terraço. O nosso cérebro acha que ao chegar em algum lugar eu vou ser feliz, que uma mudança vai me fazer bem, mas a verdade é que a gente se acostuma com pessoas e coisas. E quer ver a prova disso? Um experimento científico aqui para vocês. Levanta a mão quem está no relacionamento afetivo há mais de 5 anos. Pode baixar? Alguém há mais de 10 anos? Ok. Alguém há mais de 20? Ótimo. Então agora eu vou fazer uma outra pergunta, e é importante que todos vocês, principalmente o Otávio e a Jean, que estão um do lado do outro, por favor, cara de pôquer, tá? Agora não pode se entregar. Daquele primeiro encontro, talvez num barzinho, num café, numa livraria, passeando num parque, quando você pegou na mão da outra pessoa, olhou no olho, sentiu o cheiro dela, ou eventualmente deu o primeiro beijo, daquele primeiro encontro, tenta pensar, qual música estava tocando? Vocês estavam comendo alguma coisa? Onde foi isso? Daquele primeiro encontro para hoje de manhã, quando vocês acordaram e tomaram café da manhã juntos. Mudou alguma coisa? Ó, o Otávio viajando, tá fazendo uma cara de poker perfeita ali, ótimo. A verdade é que mudou tudo. Tudo. A gente acha que a gente vai ficar bem nesse novo lugar. E claro que as mudanças são importantes, mas a grande verdade é que a gente se acostuma com pessoas e coisas numa velocidade maluca. O nome disso é adaptação hedônica. As empresas têm passado pelo mesmo problema. Durante muito tempo, as empresas têm tentado combater a crise de saúde mental oferecendo benefícios externos. Ah, eu vou oferecer Gym Pass, um grupo de corrida, eu vou criar massagem às quintas-feiras, um café da manhã toda terça e quarta. Eu vou fazer alguma coisa para ajudar, para tentar criar um ambiente melhor. Isso tudo é muito bom, isso tudo é maravilhoso, mas isso não resolve tudo. Eu fiz uma assessoria para uma empresa, um projeto de mudança cultural para a felicidade de vários anos, e eu lembro que quando eu comecei esse projeto anos atrás,
eu cheguei na empresa e eu fui recebido por alguns diretores e eles eram me contar, Henrique, a gente conseguiu uma coisa tão boa. Depois de muita disputa, depois de muita luta com o departamento financeiro, a gente conseguiu uma verba e já tem uma semana que a gente está oferecendo para os colaboradores todas as terças e quintas um café da manhã. Todo mundo chega, tem uma mesa maravilhosa, cheia de fruta, bolo de cenoura, pão de queijo, um café da manhã lindo para todo mundo. Eu falei, puxa, que coisa bacana, que mudança boa. Vamos deixar uma caixa de sugestões aqui no meio para a gente ouvir as pessoas? Durante 30 dias, eu só peguei bilhetinho de elogio. Até que depois de 30 dias, eu coloco a mão na caixinha e tem um bilhetinho dizendo o seguinte: eu acho uma palhaçada uma empresa tão rica só oferecer café da manhã às terças e quintas. O RH ficou triste com aquela situação, brigou com o financeiro e conseguiu mais dinheiro. E começou a oferecer o café da manhã de segunda a sexta, todos os dias. Eu pedi para o RH, vamos deixar a caixinha ali dentro. O RH fez isso. Durante 30 dias, era só elogio, que bom, agora não precisa nem tomar café da manhã em casa mais, eu chego aqui, o café está pronto para a gente. Depois de 30 dias, eu peguei um outro bilhetinho, que dizia o seguinte: que absurdo a mexerica não vir descascada. Isso é fato, eu tenho o bilhetinho guardado aqui comigo. Eu passei a chamar esse efeito psicológico da adaptação hedônica, do fato do ser humano se acostumar com pessoas e coisas, de efeito mexerica. A mudança de ambiente, ela ajuda, mas ela não resolve. O que nós precisamos fazer é construir protagonismo, é tornar as pessoas capazes de perceber que uma vida mais feliz não é uma vida onde o ambiente ficou perfeito, tudo deu certo, meu chefe é maravilhoso, eu não tenho mais pressão no trabalho, tá tudo lindo. Essa não é a vida feliz que eu quero, até porque no mundo maluco, insano que a gente está vivendo hoje, com a tendência de ficar um pouco mais insano com as tecnologias, vai ser muito difícil eu chegar nesse lugar. Uma vida mais feliz é uma vida onde eu aprendo que como eu percebo a vida e como eu ajo todos os dias, eu vou construir um dia cada vez melhor. Existem 3 fatores que afetam a nossa felicidade. O primeiro é a nossa, as circunstâncias da vida. É claro que aonde eu trabalho, quanto eu tenho de dinheiro, aonde eu moro, é claro que isso afeta o meu bem-estar, mas menos do que a gente imagina, porque a gente se acostuma. Isso muda totalmente em condições extremas, tá? Então, um indivíduo que mora numa zona de guerra, num ambiente de conflito, bullying, violência doméstica, é claro que as circunstâncias vão ter um peso muito maior. Em condições normais, afeta menos do que a gente imagina. Um segundo fator que afeta o nosso bem-estar é a nossa genética. Tem gente que reclama de tudo toda hora. E tem gente que está tudo bem o tempo todo. Isso é a nossa genética fazendo parte. Eu já vi que a Meire já fez assim, né? Tem gente que reclama, né? Aquele cunhado de final de semana que tudo tá ruim. É verdade. Existe um terceiro fator que afeta o nosso bem-estar, que o nosso cérebro ignora. Esse fator que impacta muito o nosso bem-estar são nossas escolhas e comportamentos. O que eu escolho fazer na hora do almoço afeta a minha relação com a tarde. Por que a gente ignora isso? Porque meu cérebro não consegue perceber relações de causa e efeito em coisas que demoram muito para acontecer. Então, se a Márcia tiver um aumento de 40% hoje, ela vai sentir o benefício, a causa e efeito disso. Agora, o que vai acontecer na vida da Elisa? Elisa Moreira, estou usando você de exemplo aqui. Se ela for hoje para um nutricionista e resolver, a partir de hoje, tomar 2 litros de água todo dia. O que vai acontecer com ela no final do dia hoje? Eu sei. Ela vai estar com raiva da nutricionista. De tanto que ela teve que ir no banheiro e de ter que ficar carregando aquela garrafinha bonita, sabe, de 2 litros, que vai até mostrando quanto que você tomou, o dia inteiro por todo lugar que ela for. Ela vai estar com raiva da nutricionista. Agora, o que vai acontecer com a Elisa se ela continuar tomando essa mesma quantidade de água todos os dias por um mês? Eu tenho certeza que ela vai chegar um dia no trabalho e alguém vai falar para ela, Elisa do céu, o que você está passando na pele? Sua pele está linda. O que vai acontecer com a Elisa se ela continuar tomando essa água por 6 meses? Ela vai um dia chegar na academia e o personal vai dizer, nossa, Elisa, o que aconteceu que você está tão flexível? E o que vai acontecer com ela daqui a 10, 15, 20 anos? Com certeza ela não vai ter nenhum tipo de problema de articulação, de circulação. Faz sentido? A indústria tenta convencer a gente que a crise de saúde mental que a gente vive é uma crise química. Basta a gente tomar melatonina para dormir e se tornar o único animal do mundo que precisa de melatonina vindo de fora para poder dormir à noite. Basta a gente tomar um super coffee, qualquer desses
qualquer coisa para tentar ficar bem. Mas a grande verdade é que a crise de saúde mental que a gente vive é uma crise de estilo de vida. Por isso que a culpa não é só da empresa. Porque pessoas que trabalham, adolescentes, crianças, estão enfrentando a crise da mesma forma. Como a gente passa os nossos dias é como a gente vive a nossa vida. Só que a gente fica buscando chegar naquele lugar onde tudo vai ser perfeito e esquece que o pouquinho que eu faço todo dia muda totalmente a vida que eu vou ter. Faz sentido, gente? Agora tá difícil, né? Essas escolhas e comportamentos são tão importantes, como é que eu faço escolhas melhores no mundo tão acelerado? Gente, a gente já está no final de abril. Eu não sei vocês, mas quando eu vou para uma livraria no final de semana, quando eu entro na livraria e vejo aquela primeira mesa de livros, minha mão começa a tremer. Porque eu vejo naquela banca, naquela mesa de livros, 7 livros que eu preciso ler, mas na semana passada eu comprei 12 e não comecei a ler ainda. A gente está desesperado por informação, a gente quer cada vez. A gente sente que a gente está faltando, a gente está sempre correndo. Como é que a gente consegue fazer escolhas melhores? E para isso, é fundamental que a gente aprenda a ter foco. Faz sentido que foco é importante no mundo de hoje? Como é que eu foco no que é melhor para mim? E para isso eu resolvi trazer aqui para vocês, nesse pouco tempo que a gente tem hoje, um teste que a gente está com dificuldade de focar. Eu vou fazer um teste de foco aqui com vocês, tá? Vai ser rapidinho, ele não dói, mas é difícil. Então eu preciso que todo mundo preste muita atenção, se desconecte do celular agora. Eu vou passar um vídeo que é um teste de foco desenvolvido há mais ou menos 22, 23 anos em Harvard. É um teste difícil, mas muito comprovado já. Esse vídeo vai começar com uma pergunta. Eu preciso que vocês leiam uma pergunta com atenção e tentem ao longo do vídeo encontrar a resposta. E depois eu vou fazer chamada oral para ver quem conseguiu e se o foco de vocês está bom ou não. Tá bom? Então, preparados? Ótimo. Muito bem, minha gente. Coloque aqui no chat, por favor, só número, tá? Quantas vezes vocês contaram? Quantas vezes os jogadores de branco passaram a bola? 10? Nossa Senhora, chegou um monte aqui. 15, 14, 13, 9, 14, 11, 13. Ok. Gente, vocês estão ótimos, tá? Eu já tive grupo que foi de 3 a 45. Então, vocês, pelo que eu tô vendo aqui, foram de 9 a 16, 9 a 15. Então tá bom até. Mas vamos combinar que não tá maravilhoso. De 9 a 16 é uma diferença grande. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Levanta a mão, pode ser agora a sua mão virtual ou física. Quem vê alguma coisa estranha, alguma coisa que não devia estar lá? O Otávio e a Jan já viram, então não vale. Ah, tem umas 10 pessoas aqui, pouco mais. Maravilha, podem baixar a mão. Baixem a mão todo mundo, até a virtual. E agora a próxima pergunta, gente, é importante que vocês respondam, não vale não levantar a mão agora. Quem não viu o gorila? Levanta a mão para mim. A Luciana, tem mais gente, vai lá. Maravilha. Algumas pessoas aqui não viram. Via de regra, 70% das pessoas não veem o gorila a primeira vez. Tá tudo bem com você, tá? Você só não viu o gorila porque ele é muito pequeno e passa muito rápido, tá bom? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar o vídeo de novo. Luciana, presta atenção você. Não tenta contar bola, senão você não vai ver o gorila. Agora eu preciso que você assista o vídeo e tente encontrar esse gorila rapidinho, tá bom? Deixa eu dividir a tela mais uma vez. Aqui está. Pronto. Eu tenho a pergunta mais importante do dia, uma pergunta, na verdade, médica. Levanta a mão, alguém não viu o gorila agora? Que eu já tinha deixado a Sandra avisada, tem uma psicóloga de plantão para falar com você, se você não viu.
O gorila não é pequeno, ele não está com pressa. Ele passa parando na tela e ainda provoca todo mundo batendo no peito. E geralmente 70% das pessoas, muitos aqui não viram. O que isso quer dizer? Qual é a relação entre nosso foco e felicidade? Gente, nós achamos que quando a gente percebe o mundo que chega através dos nossos sentidos, que a gente percebe o mundo como um todo, que a gente vê toda a realidade. Quem já teve uma DR, sabe aquela DR de final de semana inteiro, porque você tá vendo a realidade e parece que seu parceiro ficou louco? Quem aqui já saiu de uma reunião de uma hora e no cafezinho conversando com uma pessoa que estava do seu lado na reunião, parece que cada um participou de uma reunião diferente? Ah, todo dia, né? A gente acha que a gente vê a realidade como um todo, mas a grande verdade é que o nosso cérebro, ele é tão potente que com apenas 2% da massa do nosso corpo, ele gasta 25% da nossa energia. E por isso, ao longo de sua evolução, ele precisou se tornar muito eficiente no uso de energia. Uma das formas que faz o meu cérebro ser eficiente no consumo de energia é através do foco. Através do foco, ele escolhe qual é a parcela da realidade que ele quer absorver. E o resto ele ignora. Vocês têm ideia de quantos por cento da realidade o meu cérebro ignora a todo tempo? 98%. Apenas 2% da realidade que chega através dos meus sentidos se forma na minha consciência, o resto eu ignoro. Todo mundo aqui viu, a visão de vocês percebeu um borrão preto passando na tela. Para esse borrão virar um gorila, ele precisa passar pelo canal ocular, formar uma imagem invertida numa região específica do córtex pré-frontal. Essa imagem não diz nada. O cérebro tem que comparar essa imagem com gorilas do passado. Ah, é um gorila. E ele ainda vai ter que fazer a associação de que não é um gorila, é um homem fantasiado. Isso leva tempo, gasta energia. Energia que meu cérebro não tem e não precisa gastar. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque a pergunta que eu me faço define o meu foco, que é a parcela da realidade que eu preciso buscar. O que define, por sua vez, a experiência que eu tenho. Essa frase é do meu professor, do Tal Ben-Shahar. A pergunta que eu me faço define o que eu tenho que encontrar. Meu cérebro procura. Ele ignora tudo aquilo que ele não precisa para responder a pergunta. E o que é mais comum para todos nós? Chegar no final do dia em casa, se lembrando de um almoço gostoso com um amigo, de uma ligação bacana com um ente querido, um familiar, ou de um relatório que eu entreguei no prazo? Ou é mais comum eu pensar na briga que eu tive no trabalho, na discussão que eu tive com um parente e nos outros 17 relatórios que eu tenho que entregar no dia seguinte? Para todos nós, o mais comum é sempre o negativo. O nosso cérebro foi projetado, tem uma antena parabólica nele para procurar perigo, problema, dificuldade. Por uma questão evolutiva, cultural. Os nossos pais nunca viram primeiro as notas azuis que a gente tinha. Era a vermelha que saltava aos olhos. Nosso cérebro é projetado para o negativo. O negativo é como velcro, ele gruda. O positivo é como teflon, ele escorrega, eu mal percebo. A nossa tendência, o nome disso é viés da negatividade, é estar o tempo inteiro procurando problema, perigo, dificuldade. Na vida de uma pessoa normal, que não está em depressão, passando por uma crise é, emocional, na vida de uma pessoa normal nós vivemos muito mais experiências boas do que ruins. Só que o negativo gruda. Para eu trazer equilíbrio, a gente consegue numa balança equilibrar pedra e pena? Vamos imaginar que as emoções negativas, que o negativo da vida é pedra. O positivo é pena. Eu consigo equilibrar os dois? Consigo. Mas eu preciso trazer muito mais pena para equilibrar com as pedras. A nossa perspectiva, ela está muito mais condicionada ao negativo do que positivo. Eu queria ter tempo de apresentar para vocês algumas ferramentas cientificamente validadas para a gente começar a mudar isso e começar a construir culturas organizacionais, indivíduos, líderes mais capazes de perceber o mundo diferente e de agir diferente. E não se trata aqui de se tornar poliana. Aí eu vou fingir que está tudo bem e ficar agradecendo, vou praticar gratidão e sou grato por tudo, hashtag gratidão e gratiluz. Isso não serve de nada. Uma vida mais feliz não é uma vida onde eu cheguei no lugar perfeito. É uma vida onde eu jogo fora a ditadura do ou. Ou eu tenho essa carreira, ou eu tenho esse chefe, ou eu não vou ser feliz. E abraça a magia do e. O mundo está corrido. Eu tenho um monte de livro que eu preciso ler. Eu tenho conta para pagar. E eu tenho um filho adolescente em casa me dando trabalho. E
eu tenho ajuda, eu tenho talento, eu tenho uma casa, eu tenho condições de fazer escolhas melhores. O E é que faz toda a diferença. Eu quero mostrar uma imagem para vocês, e já triste que nosso tempo está chegando ao fim, e eu queria convidar vocês a olhar para essa imagem da esquerda para a direita. Deixa eu dividir a tela. Pronto. Olhem da esquerda para a direita, vocês conseguem perceber uma montanha lá em cima, com algumas árvores, refletida num laguinho sereno embaixo? Agora eu quero convidar vocês a encostar a orelha esquerda, literalmente, tá? Encosta a orelha esquerda no ombro esquerdo e olha para essa imagem. Vocês estão vendo algo diferente? Sim. Felicidade não tem a ver com perfeição. Tem a ver com a gente perceber com clareza e intenção de que sempre existe muito mais a ser percebido. Quando eu limito minha atenção a apenas uma parcela da realidade, as possibilidades de ação que eu tenho são desse tamanho, são pequenas. E quando essa realidade é negativa, ela gera emoções negativas e ativa no meu corpo o meu modo de ataque ou de fuga. As minhas ações são limitadas. Quando eu consigo, através da minha perspectiva, ampliar minha percepção e ver que além do problema, além da dificuldade, existe muito mais, eu me torno mais criativo e mais capaz de lidar com a dificuldade, de lidar com a vida e de fazer escolhas melhores e mais construtivas. Eu quero deixar a aba, eu quero me colocar à disposição da aba a qualquer momento. Existem muitas ferramentas, muitas ações e muito mais conteúdo que eu posso trazer para vocês. E quem quiser qualquer tipo de informação, qualquer tipo de apoio em qualquer área, peguem meu contato com a aba, vai ser um prazer ajudar vocês. Eu estou tentando terminar dentro do tempo, porque às 10 horas eu sei que um monte de gente tem reunião. Então, por hoje era isso que eu tinha a dizer, gente. Obrigado pelo tempo, e eu vou ficar à disposição da Sandra aqui para perguntas. Muito obrigada, Henrique. Sensacional. Muitas provocações positivas, muitos insights. Muito obrigada. Eu queria saber quem gostaria de fazer perguntas para o Henrique. Eu acho que teve uma, inclusive, no chat lá atrás, Sandra, mas eu não consegui ler ela inteira, tá? Você pode tirar a sua imagem, por favor? Claro, desculpa. Isso, para a gente ver todo mundo. Ótimo. Quem está com a mão levantada, me ajudem aí. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pergunta da Liz, Sandra, que ela perguntou se ele acha, qual você acha que é o impacto do contato com a natureza em nossa felicidade, pois observo que isso interfere muito no meu bem-estar. Uhum. É gigantesco e hoje em dia existem áreas específicas de algumas universidades pesquisando isso, tá? É, Só o fato de você estar na natureza, mesmo sem muita intenção, já traz um grande benefício para o nosso bem-estar. O que tem acontecido hoje é que a gente está passando, o brasileiro está passando 9,8 horas por dia de frente para uma tela, né? Então, quando a gente imagina que o governo agora trouxe a empresa como responsável por cuidar do bem-estar, e eu acho que é importante que ela faça isso, né? É importante que ela perceba o impacto que ela também tem, mas a grande crise que a gente está vivendo é uma crise de desatenção daquilo que importa, né? Através das redes sociais, dos dispositivos e tecnologias, a gente vive conectado com coisas que trazem enxurrada de dopamina, pequenos ganhos de dopamina, e a gente se desconecta do que é importante, né? Dos relacionamentos, do olho no olho, da natureza. Então, essa reconexão, ela é fundamental para a gente começar a construir mais felicidade e bem-estar. Patrícia Cita está com a mão levantada? Não. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quem? A Luciana. Luciana, isso. Eu quero fazer uma pergunta. Você comentou que benefícios que as empresas oferecem não vão significar, em gerar essa felicidade, até por conta que depois aquilo, né, a gente se acostuma. Mas falando em empresas, na prática, né, como que a empresa pode trabalhar isso, né? Esse tema importante. Você acha que, então, esse trabalho deve ser mais de conscientização, como você fez hoje com a gente, trabalhar aqui porque a gente está falando de coletivo, mas a felicidade é de cada um também, né? Uhum, Então é uhum. mais de trabalhar o consciente das pessoas, esse é o papel das empresas? Perfeito sua pergunta, Lu. Primeira coisa, as mudanças de circunstâncias importam, tá? Então, trazer benefícios, eles ajudam, eles só não vão resolver.
O primeiro ponto que a gente precisa entender é que não existem empresas felizes, existem pessoas trabalhando felizes, né? Então, a mudança tem que ser de dentro para fora. Eu preciso mudar indivíduos e eu preciso mudar líderes, líderes capazes de abraçar uma nova forma de se comunicar e de dialogar. Para fazer isso, eu preciso fazer duas coisas. A primeira é o que eu fiz aqui, né? Trazer consciência. Ah, o meu cérebro então não está me ajudando. Ele não leva a sério as pequenas ações e ele vê a vida de uma forma limitada. Então, eu consigo começar a usar ferramentas para mudar isso. Só que só isso não basta. Por quê? Porque a gente aprende alguma coisa nova e a nossa tendência é no dia seguinte continuar fazendo tudo do jeito que a gente fazia. Através de projetos de mudança cultural de mais longo prazo, o nosso grande objetivo é fechar o gap entre saber e fazer, né? Porque muitas coisas que a gente tem ouvido de gurus ou em qualquer lugar, a gente já sabia, né? Todo mundo sabe que atividade física faz bem, todo mundo sabe que eu preciso relaxar um pouquinho, respirar ao ar livre, todo mundo sabe um monte de coisa. Só que a gente na correria a gente não faz. Então, o que a gente precisa fazer é através de projetos menos relâmpago, né? Projetos de longo prazo, onde a gente começa a construir uma cultura nova, comunicar uma cultura nova e treinar uma cultura nova, a gente precisa começar a fechar esse gap. Então, dentro do que eu faço no Ruby Institute no mundo, o grande pilar que nós temos é esse, é o de fechar o gap entre o saber e o fazer. Porque existem metodologias de ensino que nos ajudam através de aprendizagem, prática e comunidade, a gente construir um ciclo, uma espiral de mudança de hábito e comportamento. Maravilha. Eu gostaria de fazer uma pergunta, queria pegar esse gancho aí da Lu, né, enveredar para o mundo corporativo. Queria te perguntar o seguinte, Henrique, é, meio que o papel das lideranças, tá, nas empresas, porque a gente tem visto aí uma série de fenômenos, tipo epidemia da solidão, aumento de casos de burnout, depressão, ansiedade, pânico. Então, como é que as empresas podem trabalhar especificamente com as altas lideranças para que estas sejam direcionadoras de um clima melhor, de mais bem-estar dos funcionários? Como é que a gente pode fazer isso? Porque aqui na tela somos todos líderes, né? Nas nossas Exato, áreas, nas nossas empresas. Qual é exato. a dica? Ô, Sandra, a primeira coisa é que as pessoas não pedem demissão da empresa, eles pedem demissão do líder, né? Então, basicamente, tirando questões muito específicas, é o líder que vai impactar tudo. Eu passo por muitos problemas, às vezes, de empresas que querem me contratar, sobrou uma verba no final do ano, Henrique, vem cá dar uma palestra sobre felicidade para todo mundo, né? Isso é muito legal, eu adoro fazer, só que isso não muda muita coisa quando no dia seguinte, aquele indivíduo que participou da palestra vai conversar com o líder e o líder não está nem aí para o assunto novo que foi trazido, né? Esses projetos de mudança cultural e de construção de bem-estar, eles não acontecem sem o buy-in da alta gestão. Então tem que existir um cascateamento e uma intenção muito séria. Eu me lembro, eu tive muito contato com a BP depois da crise do Golfo, né, daquele grande vazamento de petróleo que eles tiveram. Eles passaram mais de 10 anos. Nenhuma reunião podia começar em nenhum lugar do mundo sem que tivesse um minuto de fala de segurança. A martelar o assunto até aquilo se tornar cultura, se tornar automático, né? É a mesma coisa, a gente tem que ter uma comunicação muito clara onde saúde mental, bem-estar, felicidade faça parte da agenda, né? E dentro do que eu acredito, não é possível mudar a liderança trazendo um checklist do que ele tem que fazer. Então, olha, daqui para frente, para começar a reunião, para 2 minutinhos e pergunta como é que a pessoa tá, só para cumprir essa tabela de RH. Isso não vai resolver nada. Eu preciso efetivamente mudar o líder. Todo projeto de felicidade e bem-estar é de dentro para fora, é do indivíduo. Então eu preciso construir líderes que cuidem melhor de si mesmos, para que através do exemplo e das ações deles, eles comecem a mudar a cultura como um todo e contagiar positivamente todos os demais. E a triste notícia é que o ser humano adora a bala de prata, ele quer o comprimido mágico que resolva tudo. E uma mudança cultural leva tempo. Então é um processo que leva tempo, mas a grande vantagem, isso é importante para todos aqui, quando a gente trabalha a felicidade, é muito mais fácil desse projeto se transformar em práticas específicas. Por quê? Porque não tem como eu trabalhar a felicidade dentro do trabalho sem que o indivíduo tenha uma repercussão automática disso fora. A gente faz um projeto para trabalhar um líder e o bem-estar no trabalho, e ele reporta o quanto esse projeto está ajudando ele a se relacionar melhor com a filha, com a esposa, com o marido, em casa. Então, como existe uma integração muito clara, a vida profissional e pessoal, nesse tipo de projeto, a tendência das práticas
se transformarem em novos comportamentos é muito maior do que outros projetos. Muito obrigada, Henrique. Estamos batendo aqui 9h59 em Brasília. Pois é. Precisamos encerrar. Queremos agradecer muito a sua a sua contribuição, o seu conteúdo. Queria agradecer ao doutor Otávio também pela indicação. O Henrique está à disposição de vocês e das empresas, então, se precisarem dele, se quiserem, ele dentro das empresas, entre em contato com a aba, que a gente passa aí os contatos. E muito obrigada, e até o próximo webinar, que acontece dia 7 de maio, com meu amigo Marco Frade, que está aqui conosco por um acaso, e o tema será Guia Aba de Métricas OOH, os fundamentos da audiência, conceitos e soluções para uma campanha eficiente. Nós esperamos vocês aqui, o Frade e eu, no dia 7 de maio. Muito obrigada a todos, ótimo dia, tchau, tchau. Obrigado, Tchau, gente. valeu, obrigado. Tchau.